Queridos alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre análise sintática do período simples e eu vou corrigir com vocês as questões, os exercícios que foram cobrados em prova. Vamos juntos? Bom, a prova de vocês de literatura falava sobre a obra E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Então, ficando aí nesse mesmo contexto, nessa mesma abordagem, eu escolhi alguns textos que tratam sobre essa mesma temática, mas de uma outra forma. Escolhi aqui o trecho de uma resenha que fala sobre a adaptação dessa obra para televisão. Então, aqui é uma resenha sobre a série E Não Sobrou Nenhum. Vocês assistiram? Deixa aqui nos comentários. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas depois dessa resenha eu fiquei muito curiosa. O livro é maravilhoso. Será que a série consegue ser tão boa quanto? Pois bem, vamos juntos. Então aqui nós temos o título da resenha que fala E Não Sobrou Nenhum, série da BBC, é melhor adaptação da romancista Agatha Christie para a TV. Olha só, já começa forte aí esse título, essa manchete. Vem aqui com uma imagem, então, da produção da série, né? E aqui um trecho, então, da resenha. Ok. Levando-se em consideração a análise morfossintática, ou seja, morfológica e sintática, do título do texto apresentado, julgue os itens a seguir em certo ou errado. Já no título do texto, percebe-se a preocupação, vamos ver, a preocupação da resenhista em apresentar aquilo sobre o que vai falar, pois insere dois apostos na estrutura sintática. Dois apostos, vamos ver aqui no título, e não sobrou nenhum, vírgula, série da BBC, vírgula, é melhor, bora lá, que a gente tem o verbo ser, né? A primeira coisa que a gente faz quando vai analisar uma oração é achar o verbo. O verbo aqui é o verbo ser. E ele fala, isso é melhor adaptação. Ok, o que é a melhor adaptação da romancista? E não sobrou nenhum. E não sobrou nenhum é o sujeito dessa estrutura, o sujeito dessa oração, certo? Série da BBC, percebam, gente, eu tenho então, e não sobrou nenhum, que é um termo de valor substantivo, afinal é o sujeito, que está aqui trazendo um outro termo de valor substantivo. E as duas coisas estão estabelecendo a mesma relação de sentido dentro desse contexto. Se eu falo E Não Sobrou Nenhum aí, entre aspas, né, o título da obra, e série da BBC, nesse contexto, eu tô me referindo à mesma coisa. Então, série da BBC é um aposto. Vamos ver, mas ele tá falando que tem dois termos aqui que a gente pode classificar como aposto. Qual é o segundo? Melhor adaptação da romancista Agatha Christie. Olha só, gente, se eu falo romancista ou se eu falo Agatha Christie, eu tô me referindo ao mesmo ser, à mesma pessoa. Então, Agatha Christie vai ser um aposto de romancista, certo? Então, vamos lá. Série da BBC é um aposto explicativo e Agatha Christie é um aposto especificador, de especificação ou ainda chamado de restritivo. Muito bem. Então, tem dois termos que a gente pode classificar como aposto. Esse item está certo. Vamos lá. Pode-se afirmar que o termo série da BBC exerce um papel sintático de sujeito para a primeira oração do trecho? O termo série da BBC é o sujeito? Não, a gente acabou de ver que vai ser o aposto dessa oração, então esse item está errado. O termo Agatha Christie especifica a que romancista a resenha está se referindo. Por isso, deve ser classificado como um aposto de especificação ou restritivo. Exatamente isso, certo? É exatamente isso. Eu pego a palavra romancista, que é um substantivo comum, e atribuo ali ao lado um substantivo próprio, especificando que romancista é essa. Lembra daquele exemplo que eu falei? A professora Larissa, professora era o sujeito da oração, e Larissa era o aposto especificador, de especificação restritivo. Excelente. Houve uma incorreção normativa, será? Pois o termo Agatha Christie deveria necessariamente ser demarcado por pontuação. Gente, a gente sabe que a maioria dos termos, que a maioria dos apostos, né? Quando a gente tem um aposto, a maioria das vezes eles vão ser demarcados aí por pontuação, mas no caso do aposto de especificação, não. O aposto restritivo, ele não pode
vir marcado por vírgula, dois pontos, parênteses, travessões, etc. Então, aqui, esse item tá errado, não tá incorreto, tá correto ficar sem nenhuma vírgula, ok? Vamos lá. Eu me gabo de já ter lido 50 romances e novelas de Christie. Uau, mais do que eu, bem mais do que eu. E até algumas peças, Ratoeira e Testemunha de Acusação. Vamos ver. O termo entre parênteses poderia ser reescrito entre travessões ou entre vírgulas, sem nenhum prejuízo gramatical. Qual é o termo entre parênteses? Tá falando aqui das duas peças, né? Ratoeira e Testemunha de Acusação. Ok, gente, esse a ratoeira e testemunha de acusação, esses termos aqui vão ser aposto de algumas peças, certo? A gente sabe, o aposto ele pode sim ser demarcado por vírgulas, geralmente é demarcado por vírgulas, mas ele também pode ser demarcado por parênteses ou travessão, que não tem problema algum. Não há um erro, não há uma incorreção normativa aqui, ok? Então, esse item tá certo, poderia. Pode-se afirmar que o termo que se encontra, vamos ver o que é? Que se encontra entre parênteses, apresenta valor adjetivo. Não, jamais. Queridos, a gente sabe que o aposto tem valor substantivo, certo? É um valor substantivo e não adjetivo. É isso que vai diferenciar, por exemplo, o aposto de um adjunto adnominal, por exemplo, de um predicativo, por exemplo. Porque aqui o predicativo, o adjunto adnominal sempre caracteriza, né? O aposto não. Ele vai ser um termo de valor substantivo que está apenas dando uma informação a mais. É possível perceber que o termo algumas, vamos lá, que algumas peças e o termo, abre parênteses, a ratoeira e testemunha de acusação, semanticamente se referem ao mesmo elemento dentro do contexto da estrutura. Excelente, gente. Se é um aposto, é exatamente isso. Aposto é um termo de valor substantivo que se refere a outro termo de valor substantivo e entre esses dois termos, no contexto, a gente tem a mesma relação de sentido, a mesma relação semântica. Excelente. O termo a ratoeira e testemunha de acusação deve ser classificado como aposto. Que tipo de aposto? Recapitulativo? Não, lembra, o aposto recapitulativo ou resumidor, ele vai ser exercido por um pronome. Aqui não, né? Nada a ver, não é um aposto recapitulativo e tem que estar errado. Ok? Vamos para a próxima. E mesmo assim, percebo que, e não sobrou nenhum, não só é o melhor da escritora Christie, como está entre os melhores de tudo que eu já li. Olha só, hein? Olha o valor aí que a resenhista está dando para essa obra. Vamos lá. Cada termo de uma estrutura sintática exerce uma função para a organização da sentença, isso é verdade. O substantivo próprio, Christie, presente no trecho acima, essa função sintática de? Então, vamos ver. Mesmo assim, percebo que da escritora Christie, mais uma vez, a mesma relação que teve lá em cima com a romancista Agatha Christie. Gente, o melhor da escritora, tenho aqui a palavra escritora, mas Christie, quando eu falo escritora ou quando eu falo Christie, dentro desse contexto, eu estou me referindo à mesma coisa, certo? Então, aqui, Christie vai ser um aposto. Um aposto de especificação, aposto especificador ou restritivo. Beleza. A obra, o maior best-seller de ficção policial de todos os tempos, está entre 10 listas de melhores livros de autoria da prolífica está aqui embaixo, ó, é produtiva, da produtiva escritora, que só vendeu menos exemplares do que Shakespeare e a Bíblia. Olha isso. Vamos lá. O termo a obra exerce papel sintático de aposto para o termo que o sucede e que é apresentado entre vírgulas. Então, vamos lá. A obra é o aposto? Não, né, gente? Ele está vindo antes. A gente sabe que o aposto vem depois do termo ao qual ele se refere. Então, aqui, na verdade, maior best-seller de ficção policial de todos os tempos, isso sim é o aposto da nossa oração. Então, o verbo é o verbo estar. Aqui esse verbo se refere qual sujeito? A obra. A obra é o sujeito simples, sujeito determinado simples, agente aqui dessa estrutura. Beleza? Então, esse aqui está errado. O verbo estar em 10 entre 10 listas deve ser analisado como um verbo de ação, já que
em 10 entre 10 listas, exerce papel sintático de adjunto adverbial. Gente, vamos ver. A gente sabe que o verbo estar está na lista do verbo de ligação, certo? Mas ele só pode ser um verbo de ligação se ele estiver ligando o sujeito a uma característica atribuída ao sujeito. Aqui na estrutura ele está falando assim, a obra está em 10 entre 10 listas de melhores livros. Olha só, 10 entre 10 listas. Isso daqui é a característica da obra? Não, é a circunstância. Onde que essa obra está pautada, né? Então, aqui em 10 entre 10 listas, isso aqui é um adjunto adverbial. Sendo um adjunto adverbial, não tendo então aqui pra gente um predicativo para se atribuir ao sujeito à obra, o verbo estar efetivamente não pode ser classificado como um verbo de ligação, ele vai ser um verbo de ação, um verbo intransitivo. Então, esse item está correto. O termo prolífica deve ser analisado como um aposto explicativo. Aposto explicativo, gente, prolífica aqui é claramente utilizado como um adjetivo, está dando uma característica ao termo escritora, né? Então, não é um aposto. Aqui a gente vai ter um adjunto adnominal, beleza? Então, esse item está errado. Pode-se afirmar que a estrutura e a Bíblia foi inserido como uma frase nominal separada a fim de atribuir ênfase à informação. Na verdade, é isso, né? Olha só, olha a força que ele deu aqui nessa estrutura. Ele fala assim, só vendeu menos exemplares do que Shakespeare e a Bíblia. Perceba, aqui a gente vai ter, então, essa estrutura que é nominal, não tem uma demarcação de verbo, não posso falar que e a Bíblia é em si uma oração, certo? Mas eu tô colocando aqui deslocado, separadinho, para dar essa ênfase. Gente, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, né? Então, se tá atrás apenas de Shakespeare e a Bíblia, é porque realmente vendeu muitos exemplares, certo? Então, esse item está certo. No segundo parágrafo do texto, o termo maior best-seller de ficção policial de todos os tempos deve ser analisado sintaticamente como aposto. E semanticamente, vamos ver. A obra, vírgula, maior best-seller de ficção policial de todos os tempos, vírgula, está... A gente já viu que isso é um aposto, mas que tipo de aposto? Aqui, gente, é um aposto que está apresentando uma informação a mais para o termo anterior. Esse é um aposto explicativo, de explicação. Vamos ver se tem essa função? Ó, logo o primeiro item, apresenta uma informação a mais sobre o termo ao qual se refere, explicativo. Beleza? Vamos para o próximo. Leia a primeira estrofe do enigma que paira em forma de poema na obra E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. 10 soldadinhos saem para o jantar. A fome os move. Um deles se engasgou, então sobraram. Uau! Aqui, gente, vamos lá. A primeira oração apresenta um sujeito, vamos ver, um sujeito composto, pois se refere à pluralidade de 10 soldadinhos. Eita, vamos lá. 10 soldadinhos saem para o jantar. O verbo aqui é o verbo sair. Aqui se refere qual sujeito? 10 soldadinhos. Qual é o núcleo do sujeito? Soldadinhos. 10 aí é um adjunto adnominal. Gente, eu sei que esse termo está no plural, mas a gente não tem mais de um núcleo exercendo papel sintático de sujeito, mais de um núcleo aí do sujeito, no caso, né? Não tem mais de uma palavra, não tem mais de um núcleo, então esse sujeito não pode ser composto. É um sujeito simples. Não importa se esse sujeito simples está falando de uma pluralidade. Não importa se fosse a população mundial, só tem uma palavra, só é população, então aí é um sujeito simples, ok? Não é a semântica que a gente analisa nesse caso, e sim a sintaxe, beleza? Então esse item está errado, é um sujeito simples. O verbo sair deve ser analisado em relação à sua transitividade como um verbo transitivo direto, pois exige um complemento de valor substantivo. Quem sai, sai. Gente, se você fala quem sai, sai para alguma coisa, de algum lugar, em algum momento, de alguma forma, em alguma direção, tudo isso daí com alguém... Tudo isso daí é adjunto adverbial, tá expressando circunstância. Toda circunstância é advérbio e todo advérbio é adjunto adverbial. Então, aqui, errado, o verbo sair é um verbo intransitivo. O termo para o jantar expressa uma circunstância de finalidade, apresentando o objetivo, o fim de sair. É exatamente isso. Ela saiu, eles saíram para o jantar, com a finalidade de se jantar. E tem certo. O verbo morrer não, pelo amor de Deus, é porque esse mistério todo, né, gente? O verbo mover apresenta como complemento um pronome oblíquo
os. Vamos ver, peraí. Então, a fome os move. Quem move, move algo. Quem move, move alguém. Quem que a fome está movendo? Os 10 soldadinhos. Esse os aí está representando a semântica dos 10 soldadinhos, mas sintaticamente, quem está escrito é o os, ok? Então, a fome move, se fosse coloquialmente falando, a gente colocaria assim, a fome move eles. Só que aqui, na forma culta, a gente fala a fome os move, beleza? Então, esse item está certo. O termo 9 deve ser classificado sintaticamente como um aposto enumerativo. What? Nada a ver, né, gente? O aposto enumerativo traz pra gente um desdobramento. A gente precisa, ok, poderia ter 9 coisas, mas 9 coisas escritas separadamente, beleza? Então aqui não. Vamos ver o que que é? Então sobraram 9. Se sobra, sobra. 9 sobraram. Olha só. Então aqui, na verdade, o que sobrou foi o 9, é o sujeito dessa oração e não um aposto. Inclusive, gente, a gente só pode ter um aposto se tiver um termo de valor substantivo, se referindo a outro termo de valor substantivo, e esses dois termos estão estabelecendo a mesma relação semântica dentro do contexto. Não tem nenhum outro termo de valor substantivo aqui, certo? Ai, então é isso. Nossa, muito fácil, né? Como que vocês se saíram? Me fala aí. Eu aposto que vocês foram muito bem nessa prova. Vocês estavam sabendo tudo. Queridos, é isso. Eu sei que a jornada é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho. Então vamos juntos? Eu espero vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, né? Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Até mais!